fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um feedback, para dar para vocês um feedback da atividade dia nova que vocês fizeram. Vocês devem ter assistido o meu vídeo e tal. Esse vídeo é para a turma de sábado, que eu não tive contato pessoal com ninguém, mas que eu recebi um relatório apenas da turma de sábado, que foi o do José Haroldo Farias Alves, e eu vou aqui dar uma pequena avaliação e fazer uns breves comentários sobre o relatório do José Haroldo. Então, olha só. Só relembrando, deixa eu pegar aqui meu roteiro. A atividade dia nova consistia em comparar o tamanho corporal de uma espécie chamada marmosa fictícia entre 3 áreas diferentes. E essas áreas diferiam entre si com base na localidade e, consequentemente, no grau de perturbação desse ambiente. Então, o grau de perturbação ele foi escolhido com base na proximidade da população humana aos fragmentos, de forma que a gente tinha uma área totalmente protegida, bem longe do centro urbano, uma reserva biológica de proteção integral, uma área que ficava na zona rural, próxima a um canavial, então tinha um certo grau de perturbação um pouco maior que da área de reserva biológica, e uma terceira área que ficava bem no centro da cidade. E as nossas hipóteses foram formuladas com base nesses graus de perturbação. Sendo que a nossa hipótese nula, que era H0, propunha que o tamanho corporal de marmosa fictícia não variasse significativamente de acordo com o grau de perturbação do ambiente, ou seja, esperaríamos que os resultados não fossem significativos. E as demais hipóteses formuladas seriam com base no grau de perturbação do ambiente, variando apenas com relação aos níveis de perturbação. Então, vamos lá. Marmota fictícia é uma espécie de mamífero fictício, como o nome já está dizendo. E agora a gente vai dar uma olhada nos resultados do relatório do José Haroldo. Então, vamos lá. Relatório nova, tamanho. Ok. Vamos lá, resultados e discussão. Em um estudo feito para se observar a diferença de tamanho de uma espécie de mamífero, marmosa fictícia, buscou-se, né, a gente coloca no passado, buscou-se saber se existia alguma diferença significativa entre o tamanho corporal desses animais em diferentes áreas de acordo com o grau de perturbação daquele ambiente. Ponto. Para isso foram coletados os seguintes dados abaixo. Então, nós temos aqui os dados da coleta do José Haroldo, o tamanho corporal está aqui. E ao lado nós temos as 3 áreas respectivas de onde foi coletado esses animais, de onde foi medido o comprimento corporal desses animais. A área urbana, a área de canavial e a área de reserva, bem aqui. Então, ao observar as médias, notou-se que os animais que vivem no fragmento de mata próximo ao canavial apresentaram uma média de tamanho corporal maior que os encontrados na reserva biológica e na cidade. Ou seja, no canavial os animais aparentemente estão maiores que na reserva e na cidade. No entanto, o desvio padrão deu bem acima do esperado, sendo assim motivo para se duvidar se o tamanho desses animais é apenas ao acaso. Então, vocês devem se recordar na atividade de peixes-usina, quando o professor Luiz explicou a importância de se avaliar as médias e o desvio padrão para ver se a média poderia ser confiável. Então, assim, pelo que eu estou vendo aqui no texto, o desvio padrão deu bem acima do esperado, então provavelmente foi um desvio padrão maior que a média. Não sei, ainda vou rolar aqui embaixo para ver a saída do R. No caso de um desvio padrão maior que a média, então a gente não tem uma média confiável. Recomendo-se usar a mediana nesse caso. Então vamos ver aqui.
Aqui estão as médias. E aqui estão os desvios. Bom, os desvios não estão mais altos que as médias, eles são menores. E assim, eu não vejo por que dizer que eles variaram, que ficou muito acima do esperado, porque a gente não tinha como calcular um desvio esperado. Tá? É um desvio confiável, ele é menor que a média, então é um desvio que está ok. Aqui nós vemos a média do canavial realmente um pouco mais alta, 157, comparado a 151 na reserva e 148 na área urbana. E os desvios variando entre 6,5, 6,4 e 7,38. Então, o que a gente tem que fazer aqui é ver com a ANOVA se essas diferenças, tá? De 151 para 157, de 157 para 148, se são variâncias, se são diferenças significativas. Diferente a gente tá vendo que é, mas quando a gente roda um teste, a gente quer saber se essa diferença realmente vale a pena se dizer que é diferente ou não, porque às vezes é uma diferença muito pequena que não faz diferença assim. E aqui estão os valores das medianas também diferentes, com o grau de canavial, a mediana do comprimento corporal da marmosa fictícia no canavial sendo maior, seguida da área de reserva e, consequentemente, por último, a área urbana. Então, vamos lá para o restante do texto. Quando se avaliou o valor de P, observou-se que entre o canavial e a reserva, tá? E urbana e reserva, tá? Então, vamos só melhorar aqui. Entre as áreas de canavial e reserva e as áreas urbana e reserva, os tamanhos dos animais foi apenas uma questão do acaso, sendo assim não significativo. Ponto. Ok? Então, a gente sabe que entre o canavial e a reserva não teve diferença significativa, e entre a área urbana e a reserva também não teve diferença significativa. Ok? Então, de 141 para 148 não tem diferença. É uma diferença muito ínfima, não vale a pena falar que é diferente. E entre o canavial e a área de reserva também não tem diferença significativa. A diferença muito pequena que pode ser dita aqui como mero fruto do acaso. No entanto, na área referente à parte urbana, então, peraí, entre as áreas referentes à parte urbana e o canavial, observou-se que os valores são significantes. Significantes. Vou colocar significativo, não que significante esteja errado, mas eu não conheço bem esse termo. Em relação às anteriores. Podemos concluir que os animais que vivem próximos às áreas urbanas. Deixa eu só. Podemos concluir que os animais que vivem próximos às áreas urbanas são bem limitados em relação ao tamanho, enquanto que os encontrados no canavial apresentam um tamanho corporal bem maior. Então, olha só. A gente está vendo que, de acordo com os resultados do José Haroldo, as áreas de canavial, comparado com as áreas de reserva, os animais apresentam um tamanho que não faz muita diferença assim, entre si.
É praticamente o mesmo tamanho corporal, não faz diferença. Entre a área de reserva e a área urbana também não. Os animais, eles apresentam uma diferença muito pequena que não vale a pena dizer que é diferente. Mas entre a área urbana e o canavial, encontrou-se sim uma diferença, apresentando animais maiores aqui no canavial do que na área urbana. Tá? Esse é o resultado. Vamos olhar aqui para os valores de P. Olha só. Canavial e reserva não é... Opa! Canavial e reserva não é significativo. Urbana e reserva também não é significativo. Mas urbana e canavial, sim. Aqui nós temos, sim, um valor de P significativo. Com isso, a hipótese mais aceita é a HO, onde o tamanho do animal não varia significativamente de acordo com o grau de perturbação do ambiente, como podemos observar no gráfico. Peraí, minha gente, tem que colocar uns pontos aqui. Pausa aqui. Olha só, gente. A hipótese HO, vamos voltar lá para o meu roteiro. O tamanho corporal de marmota fictícia não varia significativamente de acordo com o grau de perturbação do ambiente. Não varia significativamente. Aqui nós temos uma variação significativa nessa parte aqui. Ó. Os outros dois tudo bem, não variou significativamente. Mas a gente tem aqui um P significativo, um único P significativo do teste de Tuck. Ah, inclusive, ficou faltando isso, né? A gente está com o valor de P do Tuck, mas a gente não tem o valor de P da ANOVA. Se vocês olharem o meu vídeo da ANOVA, eu mostro primeiro um valor de P da ANOVA para então partir para esse valor de comparação entre as áreas. Tá? Tá faltando o valor de P da ANOVA aqui. E com isso, tem esse equívoco, porque a gente não vai aceitar a H0. A H0 seria se nada desse significativo. E a gente tem aqui um valor significativo entre a área urbana e o canavial. Voltando aqui para o nosso roteiro, vamos ler de novo as nossas hipóteses. Então, olha só. H1 diria que o tamanho de marmota fictícia tenderia a diminuir conforme o grau de perturbação. Então, a gente esperaria que eles fossem maiores na reserva, depois um pouquinho menores no canavial e um pouquinho menores na área urbana. Na H2 seria o contrário, que eles fossem maiores na área urbana, um pouquinho menores no canavial e maiores e menores na área de reserva. E na H3, a gente teria uma variação significativa, sim, mas que não estaria relacionada ao grau de perturbação dessas áreas, que é justamente o que aconteceu aqui no resultado do José Haroldo. A gente tem uma variação significativa entre canavial e urbana, mas entre reserva e urbana e reserva canavial a gente não tem diferença. Então, tem uma diferença significativa, sim, entre esses animais, só que está relacionado a qualquer outra coisa que não é o grau de perturbação do ambiente, tá? Como aqui a H0 ela falava que nada seria significativo, a gente não poderia aceitar essa hipótese aqui. A mais plausível para o resultado do José Haroldo seria uma H3, tá? Tem diferença significativa, mas não está relacionada ao grau de perturbação do ambiente. Então, o tamanho corporal do animal apresenta uma diferença significativa entre as áreas, porém, não está relacionado ao grau de perturbação do ambiente. Então, olha só, aí ele vem aqui concluindo, como podemos observar no gráfico, há uma diferença de tamanho mínima em relação aos animais encontrados na reserva e na cidade. Vamos olhar o gráfico aqui.
uma diferença bem pequena realmente entre reserva e urbana, o que minimiza a interferência humana com a relação ao tamanho desses animais. Já os encontrados na área do canavial possuem os animais encontrados na área do canavial possuem um tamanho pouco maior que os demais. Isso mostra que o hábitat presente no canavial possui os recursos necessários para o desenvolvimento desses animais, sem tanta competição. O gráfico abaixo mostra um pouco da variação de tamanho encontrado nos indivíduos em diferentes ambientes. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos as médias, ficou faltando apresentar o gráfico do desvio, tá? No scriptzinho, quando você rolava um pouquinho mais embaixo, o gráfico apresentava aqui um desvio, parecido com aqui, com o que eu estou colocando aqui na seta, tá? Ficou faltando o desvio padrão. Mas ok, o gráfico está feito, o gráfico de barras. E a interpretação, ela está praticamente toda correta. A diferença é que, quando a gente vai falar de H0, a nossa hipótese, ela não varia significativamente, significa que a gente não tem P significativo de jeito nenhum. E aqui a gente ainda conseguiu uma variação significativa, que foi justamente entre a área urbana e a área do canavial, que está aqui. Então, os animais na área urbana são menores em relação aos animais que estão no canavial, muito embora não tenha diferença significativa entre as três áreas, mas houve diferença significativa entre essas duas aqui, ok? Então, restaria formular alguma hipótese que dissesse, agora, uma hipótese a posteriori, né, após a nossa análise de dados, que existe alguma outra coisa que está influenciando no tamanho desses animais ao ponto de não haver diferença significativa entre reserva e canavial, mas haver diferença significativa sim entre o canavial e a área urbana, ok? Então, eu diria que, se eu fosse dar uma nota para esse relatório, eu diria 9,5, porque boa parte daqui do relatório está bem feito. É só uma questão de melhorar a redação, porque parece que foi feito às pressas, assim. E uma correta interpretação dos dados, porque quando a gente fala de H0, a gente está dizendo que não houve diferença significativa nenhuma, e H3 seria uma diferença significativa que não estivesse relacionada ao grau de perturbação do ambiente, mas que variaria significativamente sim em um dado momento, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida podem me procurar. Esse vídeo vai ficar no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha lá. E até a próxima.